Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão felizes? Eu estou feliz, mas não parece. Porque essa sinusite, eu vou falar para os irmãos, não é fácil não, viu? Quem tem sabe o que é isso. Então, a gente não sabe se a gente fala ou se a gente respira. E se a gente respira, a gente dá conta de falar. E se a gente fala, aí as coisas acontecem. Mas eu estou feliz de estar aqui, porque o Senhor me concedeu mais um dia de vida. E isso é interessante, porque me parece, mas cada manhã é uma nova oportunidade que a gente tem de poder adorar o Senhor. Porque, pare e pensa comigo, quantas pessoas hoje não abriram seus olhos? Quantas pessoas hoje não tiveram o privilégio de poder ver o sol nascer? Quantas pessoas hoje não tiveram o privilégio de poder ouvir os pássaros cantar? Por mais difícil que pareça as coisas ou que esteja acontecendo, Deus, Ele nos dá diariamente uma nova oportunidade de poder adorá-lo. E eu quero começar essa manhã fazendo uma pergunta para você. Eu quero que você feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, e eu vou te dar um minuto para que você pense. Qual foi a expectativa que você saiu da sua casa hoje para vir para a igreja? Qual é a sua expectativa do que ia acontecer aqui hoje? O que você, quando você saiu da sua casa essa manhã, falando assim, eu vou para a igreja, o que você pensava em ver? O que você pensava que ia acontecer aqui? Pense, raciocine, só você e Deus. Agora, você tem um minuto para ter essa reflexão. O que você espera de Deus essa manhã? O Salmo 130, os versos 5 e 6 diz a seguinte coisa: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. O verso 6 diz assim: espero pelo Senhor mais que as sentinelas pela manhã, ou seja, que os soldados pela manhã. Sim, mais que os soldados esperam pela manhã. Quando eu fiz essa pergunta, se você fazer essa pergunta para muitas pessoas, as pessoas vão falar assim: eu vou para a igreja porque eu quero ver a manifestação do poder de Deus. Eu quero ver milagres, eu quero ver sinais, eu quero ver prodígio, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ser curado, quero uma transformação na minha vida. Eu vou para o culto para que as portas sejam abertas na minha vida. Muitas pessoas vão pensar dessa maneira, vão dar essa resposta, porque essa é a expectativa que as pessoas muitas das vezes saem de casa. Então, Deus, Ele vai agir na sua vida quando você chega aqui da maneira que você espera que Ele haja. Se você sai da sua casa, eu vou para o culto hoje, mas você sai todo emburrado. Se você sai já crendo que Deus não vai falar, se você já sai crendo que Deus não vai fazer, se você já sai da tua casa consciente que Deus não vai agir, você pode ter certeza que você vai chegar aqui, Ele não vai fazer. Porque Deus, Ele querendo ou não,
só pode agir na sua vida quando você dá liberdade para Ele agir. Deus, Ele não força nada. Deus, Ele não manipula situações. Deus, Ele faz de acordo com o nosso ou com a nossa expectativa. Se você sai da sua casa com a expectativa que Deus vai fazer grandes coisas, as grandes coisas, Deus vai fazer grandes coisas. Mas muita gente sai de casa reclamando. Ai, eu tenho que ir para a igreja. Cara, tem culto de novo. Meu Deus do céu. Tem que ir lá escutar o pastor encher o saco. Falar. Ai, meu Deus, aquele louvor desafinado da igreja. Aquelas irmãs com a bandeira na frente da câmera. Ai, meu Deus, por que eu tenho que ir para o culto? Deixa eu falar uma verdade para vocês. Muita gente, se tiver um lugar melhor para estar, não vem para o culto. Você sabia disso? Muita gente vem para o culto porque não tem um lugar melhor para ir. E se tivesse, não estava aqui. Graças a Deus que eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando de outras pessoas. Mas é uma realidade. Se nós temos um culto, 10h30 da manhã, e tem um churrasco 11 horas da manhã, adivinha para onde o caboclo vai? Churrasco. Ah, mas é uma vez só. Bem, glória a Deus. Vai. Aí a hora que a tribulação chega, aí não perde um culto. Você já viu isso? Na hora que as tribulações começam, o povo corre para o culto, vê no culto da oração, vê no culto da vigília, vê no culto do louvor, vê no culto dos jovens, vê no culto... Tudo que é culto, aí vem para a igreja. Mas, quando está tudo bem... O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas perderam a alegria de vir para a casa do Senhor. Trabalham tanto que já não tem mais alegria, não tem mais força. A obra se tornou um peso na vida das pessoas. Trabalhar para o Senhor é complicado. É um peso levantar cedo no domingo. Eu levanto cedo a semana toda, agora chegar no domingo para ir para o culto, 10h30 da manhã, é um peso. As pessoas estão perdendo a alegria de servir, de cultuar a Deus. Então, muitas pessoas... Deixa eu limpar a garganta. Muitas pessoas têm perdido essa alegria. O salmista, ele fala a seguinte coisa, Salmos 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje você fala para o crente, vamos para a igreja. Eu para a igreja? Aguentar esse povo chato? Ou não? Não existe mais alegria hoje. Vir para a igreja se tornou uma obrigação. Ofertar se tornou uma obrigação. Ficar na portaria se tornou uma obrigação. Ficar na mídia se tornou uma obrigação. Não existe mais alegria. Vir para o ensaio do louvor é uma obrigação. Não me leve a mal. Quanto tempo eu fiquei dessa maneira. Eu levantava da cama e falava assim, cara, tem que ir para o culto. Ô Jesse, vamos falar que a gente está doente, vamos ficar em casa. Liga o pastor Marcos, manda mensagem para o pastor Marcos, fala, não vou não, estamos com gripe. Porque a gente perdeu a alegria. Nós perdemos a vontade de vir adorar aquele que se morreu por mim e por você numa cruz. Então, quando nós saímos de casa com uma expectativa errada, o Espírito Santo ele não se move. O Espírito Santo não age. Quando nós saímos com aquela expectativa negativa, o sobrenatural não acontece. Porém, quando nós temos aquela intenção e falamos assim,
Cara, hoje é dia de ir para a igreja, é dia de adorar o Senhor, hoje é dia de prestar culto a Deus. Pode não acontecer para a irmã Sônia, mas com você acontece algo diferente. Quando você sai com a sua intenção de vir aqui, com a expectativa certa em Deus, as coisas acontecem. Mas quando nós saímos de casa com a expectativa errada, você pode ter certeza que não vai acontecer. O grande problema atualmente da nossa geração é que nós deixamos de ser pessoas gratas para ser pessoas que só sabem reclamar. Pessoas que só sabem murmurar. Fura o pneu, a gente reclama. Bate o carro, a gente reclama. Tem trabalho, a gente reclama. Não tem trabalho, a gente reclama. Tá saudável, reclama. Tá doente, reclama. Tá prosperando, a gente acha alguma coisa para reclamar. E Deus, Ele tem problema com gente ingrata. Pessoas que só sabem reclamar, murmurar. Irmãos, deixa eu dizer, a nossa palavra, o modo que eu e você agimos no mundo espiritual, é que determina como eu e você vamos viver a nossa vida. Aquilo que nós liberamos, aquilo que nós decretamos, é como nós vivemos. Se nós queremos viver coisas grandes, nós temos que decretar coisas grandes na nossa vida. Nós precisamos ter um posicionamento na nossa vida de servos. Nós precisamos viver aquilo que a Bíblia diz que nós vamos viver. Precisamos ter um posicionamento de fé. E parar de viver somente reclamando. Reclamação só gera morte. E eu te digo mais, não é somente morte espiritual, é morte física também. Porque pessoas negativas, elas se auto-apodrecem de dentro para fora. Pode não parecer, você vai falar que está falando uma heresia, não. Vocês lembram a experiência do arroz? Vocês já viram a experiência do arroz? Que tem o cara colocou o arroz, coziu o arroz, colocou em 3 recipientes diferentes. Ele toda manhã chegava para o arroz, fechado, lacrado, e falava: bom dia, você é isso, você é bonito, você é isso, você vai prosperar, você vai fazer isso. No seguinte, ele falava: você é isso, você é maldito, você é isso, você é não sei o quê, só declarando palavras de destruição sobre aquele recipiente. E o terceiro, ele só ignorava. O que ele dizia e liberava aquelas palavras bonitas, ele nunca apodreceu. Ele continuou como se tivesse novo. O que ele declarava palavras negativas, em menos de uma semana, ele apodreceu e ficou preto, criou bicho. E o outro que ele ignorava, criou somente, como chama? Mold. Como que é mold em português? Mofo. Para você ver como que existe o poder naquilo que nós falamos, naquilo que nós decretamos. Quando nós decretamos sobre a vida, isso é um grande exemplo, irmãos. Se você diz para o teu esposo, todo o tempo, que ele não vai mudar, que ele não serve para nada, deixa eu te dizer, seu esposo não vai mudar, ele não serve para nada. Se você faz a mesma coisa que a tua esposa, mesma coisa, não vai mudar. Para os teus filhos, a mesma coisa. Agora, quando a tua expectativa
crer que Deus pode fazer, você vai dizer: o meu esposo, a minha esposa é sarada, é curada, é transformada, é uma mulher de Deus, ela vai fazer a diferença. Você vai gerar vida com as tuas palavras. Mas quando você diz: essa praga não muda, prefiro essa praga morta, irmãos, as tuas palavras vão se cumprir, porque você tem poder no que você fala. Por isso é que nós, muitas das vezes, não temos vivido aquilo que Deus tem para nós, porque as nossas expectativas são expectativas erradas. Nossas expectativas que nós queremos não é o que Deus quer. Deus, Ele preparou grandes coisas para mim e para você, e para que eu e você possamos viver essas coisas, nós temos que entender o que Deus tem para nós. Sabe o que Deus tem para mim e para você? Eu sempre repito esse verso, 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Você não consegue imaginar o tamanho do que Deus tem para você. A sua mente é tão pequena, e ela é tão pequena, que você não consegue imaginar. E por causa disso, é que nós vivemos numa expectativa tão baixa. E por isso, por vivermos nessa expectativa tão baixa, é que nós vivemos reclamando. Quando você coloca a tua expectativa no Senhor, em Jesus, você não vive do pouco, você vai viver do muito. O problema é que a nossa expectativa ultimamente anda baixa. E por isso que a gente vive reclamando. Fica se queixando o tempo todo. Levanta para trabalhar, reclama. Vai dormir reclamando, levanta reclamando. Vai cozinhar, está reclamando. Vai comer frango, está reclamando. Vai comer galinhada, está reclamando. Ah, eu não queria galinhada, eu queria bifada. Ah, eu queria Coca-Cola. Não, eu quero Sprite. Irmãos, a reclamação, ela gera morte na nossa vida. Murmuração gera morte. O apóstolo Paulo, ele nos avisa isso. Ele fala assim, ó, cuidado. Para de reclamar. Olha lá comigo. 1 Coríntios 10. Os versos do 9 ao 11, diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos... Quem está no fim dos tempos? Isso é uma advertência para mim e para você hoje. Para de reclamar. Você quer conquistar? Você quer vencer? Você quer sair? Parar de patinar? Para de reclamar. O nosso grande problema atual é: nós falamos o que nós queremos, e muitas das vezes precipitadamente. Não fale o que você quer, fale o que você quer ver. Declare aquilo que você quer ver, não o que está acontecendo. Você pode estar mal hoje, mas declare que você vai estar bem amanhã. Ela não está aqui, eu vou dar um exemplo.
Depois ela vê. A Jessie, ela tinha um pequeno problema. Deixa eu molhar o bico. Que o que acontecia muitas das vezes vamos sair? Falei, agora a gente não tem condição de sair. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Falei, não, dinheiro a gente tem, mas a gente não pode gastar. Essa coisa de você todo o tempo estar dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deixa eu te dizer, você não vai ter mesmo. Porque você não fala o que está acontecendo, você declara o que você quer que aconteça. Porque na nossa língua existe um poder de transformação, que nós podemos declarar vida em algo, ou nós podemos declarar morte. Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. E não é só morte física ou morte espiritual, é sobre tudo. Você, nas suas palavras, no que você declarar, você pode declarar vida ou você pode declarar morte. Você escolhe o que você quer colher. Por isso que ele fala, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você quer um fruto bom, um fruto de prosperidade, comece a declarar prosperidade. Comece a declarar vida. Comece a declarar aquilo que você foi chamado para declarar, vida. Nós estamos vivendo aquilo que nós estamos declarando. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Aquilo que você plantar, você vai colher. Seja por palavras, por atitudes, por gestos, por o que for. O que você plantar, você vai colher. Então passe a plantar coisas que vão trazer vida. Se você não colher hoje, teu filho colhe amanhã. E se o teu filho não colher amanhã, o teu neto vai colher depois de amanhã. Mas alguém irá colher o que você plantar. Você pode ter certeza disso. Porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Irmãos, nós temos um Deus que tomou sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que quando Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, a Bíblia diz que nós fomos curados, nós fomos perdoados, nós fomos restaurados na presença de Deus, ganhando livre acesso ao Pai, porque o véu que nos separava rasgou. E hoje você tem essa intimidade, essa liberdade de poder entrar e sair da presença de Deus a qualquer momento. E nós não temos usado essa liberdade, esse poder de poder entrar na presença do Senhor. A Bíblia diz que Ele conquistou todas as coisas para nós. Tudo já foi conquistado e entregue para mim e para você. Aí eu pergunto, por que nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem de melhor para nós? Porque nossa expectativa em Deus é muito baixa. Nós achamos que Deus não pode fazer, que Deus não pode curar, que Deus não pode transformar. Nós falamos da boca para fora. Ah, não, Deus pode curar. Ah, Deus pode fazer. Deus pode transformar. Deus pode libertar. Mas lá no fundo, a gente está assim. Vai fazer nada. Você acha que Deus vai transformar? Vai transformar o Alex? De jeito nenhum.
O Alex não tem cura, não. Mas da boca para fora a gente tá, oh, Deus vai curar, oh, glória, aleluia, o Alex vai ser um homem de Deus. Mas o nosso interior, aquele canalha, é nada. Não é nada. Aquele falso. Estou falando alguma besteira? Hã? Não estou falando, estou exemplo, mano. Não apela não, a irmã apelou, aí, olha aí. A irmã apelou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós falamos muita coisa na boca, mas no nosso interior, nós não cremos. No nosso interior é dúvida, porque a nossa expectativa em Deus é baixa. Entenda, o Deus que eu e você servimos, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder em suas mãos. Todo o poder está com Ele. Todo o poder está nele. Todo o poder gera dele. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome de Jesus, nós receberíamos. Mas a nossa expectativa em Deus está tão baixa que nós estamos perdendo a alegria. Nós estamos passando a duvidar que Ele pode fazer. E Deus pode. Deus, Ele pode fazer uma reviravolta em tudo aquilo que nós imaginamos que não possa. Mas depende de nós, da nossa expectativa. Como nós saímos de casa, como nós chegamos nesse ambiente. Irmãos, se você chegar nesse ambiente, crendo que grandes coisas vão acontecer, se você chegar nesse ambiente com a certeza que o milagre vai acontecer, entenda, vai acontecer. Se você sair da tua casa com a certeza que Deus vai falar com você, Ele vai falar com você. Se você sair da tua casa e falar assim, o louvor hoje vai ser poderoso, deixa eu te dizer, o louvor vai arrebentar cadeias. Mas se você sair da tua casa e falar assim, cara, o Sérgio Filho hoje não vai tocar nada. Deixa eu te dizer uma coisa, para você o Sérgio Filho não vai tocar nada. Mas para Deus, Ele vai fazer muita diferença. Porque Deus, Ele vai agir na tua vida da maneira que você vier com a tua expectativa. Então venha, quando você vir, não venha com expectativa no pastor. Não venha com expectativa no Alex. Venha com expectativa alta no que Deus irá fazer. Porque é Ele que faz, não é o pastor. Irmãos, você quer ver a gente fazer todo mundo chorar? É muito fácil, é só aumentar o pad aqui, entendeu? Começar a dedilhar o teclado, começar a falar umas palavras emocionais, nós manipulamos todo o ambiente, aí começa todo mundo a chorar. É fácil, você acha que isso não existe treinamento para fazer isso? Existe. E eu estou falando isso porque existe para fazer. Porém, quando você sair daquela porta, não existe transformação na tua vida. Agora, quando realmente Deus se manifesta no ambiente, sem manipulação, na realidade de quem Ele é, na hora que você sair daquela porta, você é uma pessoa diferente. Você é transformado, a tua vida é outra. Sabe por que não tem acontecido isso ultimamente? Por causa do que eu estou te dizendo. Existe muita manipulação dentro das igrejas. Emocional. Porque, irmãos, é fácil mexer com a emoção das pessoas. É fácil. Hoje existe curso grátis na internet para você aprender isso. Existe. É fácil lotar a igreja hoje. É só se manipular. É só que eu quero ver você no céu, eu não quero ver você no inferno.
E para ver você no céu, é só o Espírito Santo que pode fazer. Não é o pastor, não é o Alex, não é o Adão. É o Espírito Santo. E quando Ele fizer isso, nós vamos ser transformados. Ninguém muda ninguém. Quem transforma e quem convence é o Espírito Santo. Por isso, tire as suas expectativas das pessoas, porque se você vir com a expectativa que o pastor vai falar com você, que Deus vai usar o pastor, você está enganado. Porque quem fala com você é o próprio Deus. Então, quando você vir para o culto, venha com a expectativa alta em Deus, para que as coisas possam acontecer. Quando você levantar pela manhã, seja grato, não reclame por aquilo que Deus te deu, mais uma oportunidade de estar vivo e abrir os seus olhos e poder ouvir os pássaros cantar e ver o sol nascer. Seja grato pelo trabalho que você tem. Seja grato quando o pneu furar. Seja grato quando acontecer alguma coisa. Sabe por quê? Porque você não sabe o que Deus está te livrando ali na esquina. Irmãos, quantas vezes furou o pneu, eu falava assim, miserável. Hoje eu paro e arrumo meu pneu. Falo assim, obrigado pelo livramento, Senhor. Eu sei que Ele me livrou de alguma coisa pior ali na frente. Gratidão. A gratidão, ela traz vida. A gratidão, ela vai gerar algo na sua vida que você não entende. E é isso que tem faltado. Uma expectativa de gratidão no nosso meio. Uma alegria de estar aqui. Uma alegria de falar assim, hoje eu vou para a casa do Senhor e grandes coisas vão acontecer. Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai transformar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer milagre. Do mesmo modo que a reclamação gera morte, a gratidão gera vida. A gratidão abre porta. A gratidão faz um milagre, faz a mão de Deus se mover ao nosso favor. Gratidão. Olha só o que a Bíblia fala. Filipenses 4, os versos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus. Tudo que nós fazemos, faça com gratidão, com graça, dando graças a Deus. Tinha uma música do Marcos Witt que era graças, ou seja, graça, cantava graças o tempo todo, só repetia graças, 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 graças. Graças, para quem não sabe em espanhol, é obrigado, tá? Para quem não fala espanhol. Eu sou trilingüe. Logo, logo eu estou falando alemão. O Adão vai começar a me dar aula de alemão também. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos. É hora de pararmos de reclamar e começarmos a agradecer. Porque você é salvo, você é separado, você é remido, você é perdoado, você é curado e separado pelo Senhor. A situação que você está passando agora pode ser difícil. Porém, quando você começar a declarar o contrário dessa situação, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Tem pessoas que acreditam que muitas das vezes o casamento já não tem mais solução. Deixa eu te dizer, se você acreditar nisso, isso vai se tornar uma verdade na sua vida. Eu não acredito e não aceito separação, nem divórcio. A Jessie, nós conversamos muito sobre isso. E às vezes a gente se questiona, e aí, se eu trair você, você me perdoa? Eu falo para a Jessie, não penso duas vezes, é lógico. Aí eu pergunto para ela, e você me perdoa? Ela olha na minha cara assim. Eu acho que não, viu? Por
que o homem é mais fácil de perdoar a traição do que a mulher? Hã? Mas a mulher ela segura o grudge mais tempo do que o homem. Você sabia disso? A mulher tem mais dificuldade de perdoar que o homem. Quem me dera poder interpretar suas línguas, minha filha. Que é Deus falando, é Deus falando. Mas, irmãos, nós temos a faca e o queijo na mão. Porque nós somos pessoas que temos o Espírito Santo na nossa vida. E nas nossas palavras existe o poder de nós mudarmos os ambientes que nós estamos. E para que isso aconteça, eu e você temos que entender o que nós temos que fazer. Nós precisamos agir de acordo com o que a Bíblia diz que nós precisamos. Nós temos que andar de acordo com o que a Bíblia diz que nós precisamos caminhar, daquela maneira. Se nós não começarmos a viver o que a Bíblia diz que nós somos, nós vamos viver nesse carrossel. Um dia a gente sobe, está dando a volta, aí desce de novo. Sobe, desce. Cristo não te chamou para ficar andando de carrossel. Cristo te chamou para você cada dia mais subir, estar mais alto. Você não foi chamado para andar de montanha-russa. Você foi chamado para voar alto. Porque você foi chamado para ser águia. Você não foi chamado para ser galinha. Você não foi chamado para ficar ciscando. Você foi chamado para voar acima das tempestades. E para que isso aconteça, você precisa viver como águia. Tem muita águia presa em galinheiro. Tem muita águia achando que é galinha. E é por isso que fica vivendo essa miséria. Vivendo presa dentro do galinheiro, com medo do coiote vir comer os ovos dela. Viva como águia, irmãos. Declare que você é uma águia. Declare que você voa alto. Para de viver como galinha. Aumenta as tuas expectativas. Aumente o que você quer de Deus. Deus tem muito mais para você. Deus tem algo superior para mim e para você. Deus tem algo sobrenatural para essa igreja. Deus tem algo sobrenatural para nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos declarar o que nós queremos. Precisamos passar a viver aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E para isso, isso só vai acontecer quando nós tivermos uma transformação na nossa mente. Pararmos de achar que nós somos, como se diz em espanhol, pobrecitos. Um pobre coitado. Você não é um pobre coitado, você é um vencedor. Você não é qualquer um, você é filho de Jesus. Você é filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Você não é um Zé Ninguém. Sobre você está um poder que só Deus pode entender. É hora da gente se posicionar e aumentar a nossa expectativa em Deus. É hora da gente sair de casa entendendo que quando nós chegarmos aqui, grandes coisas vão acontecer. Quando nós sairmos, falar assim, eu vou para a igreja hoje, porque eu sei que grandes coisas vão acontecer naquele lugar. O céu vai se abrir. O mundo vai parar, porque Deus vai caminhar. É nós estarmos aqui e sem a fumaça sair ali, a Shekinah de Deus se manifestar nesse lugar. A ponto de como aconteceu quando Salomão orou, e a Bíblia diz que no templo se encheu da fumaça do Senhor. E os sacerdotes não conseguiam ministrar, a ponto deles caírem no chão.
se prostrar de tão pesada que era a unção que estava naquele lugar. É isso que nós precisamos, é isso que tem faltado no nosso meio, é sair de casa crendo que essas coisas vão acontecer. Quando você vier no próximo domingo, saia da tua casa assim, ó, Deus, eu já te agradeço pela unção que vai estar naquele prédio. Eu te agradeço pelo poder que o Senhor vai derramar. Eu te agradeço pelo louvor que Deus vai usar para curar, para transformar. Eu agradeço pela palavra que vai vir e me confrontar. E isso vai tirar tudo aquilo que está impedindo o teu poder de se manifestar na minha vida. Saia da tua casa já agradecendo, consciente que Deus vai fazer. Porque aí você vai ver as coisas acontecerem. Agora, se você sair com expectativa baixa, não vai acontecer. Aumente a tua expectativa e você vai ver o poder de Deus acontecer na tua vida. Aumente a tua expectativa do poder de Deus dentro da tua casa, na tua família. Como eu disse, a tua palavra é que vai comandar o que vai acontecer na tua vida. A tua palavra é que vai determinar como a tua casa vai se desenvolver. A tua palavra é que determina como teus filhos vão se tornar amanhã. A tua palavra é que determina se você vai estar doente ou não. Eu sou curado. A enfermidade vai vir, mas eu já sou curado. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Está doente? Não, eu sou curado. Eu posso estar passando pela enfermidade, mas eu sou curado. Eu estou passando, mas eu sou curado. Eu estou passando por problemas financeiros, mas eu sou próspero. Eu sou próspero. Irmãos, mudança de mentalidade é mudança de palavreado. Mudança de palavreado é mudança no sobrenatural da nossa vida. Você é sobrenatural, viva do sobrenatural. Haja como você é sobrenatural. Para de viver naturalmente. Quando você vive naturalmente, sabe o que acontece? Nada. Agora, quando você vive sobrenaturalmente, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Você tem que decidir, ou você é natural ou você é sobrenatural. Ou você crê naquilo que Deus diz que você é, ou você não acredita. E se você não acredita, aqui não é teu lugar. Aqui é lugar para quem acredita e sabe que Deus vai fazer. Então hoje é hora de nós decidirmos como é que nós vamos passar a viver na presença de Deus. Quais são as nossas expectativas? Como é que Deus, Ele vai agir através das nossas palavras? Quer Deus agindo na tua vida? Deixa Ele ser Deus na tua vida. Coloque a tua expectativa lá em cima. Quando se tratar de Deus, coloque a tua expectativa lá em cima. Agora, quando se tratar de mim, pode abaixar tua expectativa. Pode botar lá embaixo. Mas quando se tratar de Deus, irmãos, levanta ela lá em cima e fala assim: agora é com Ele. Minha situação é essa. Mas Deus, Ele está no comando. E essa situação está mudando, está transformando. Estou passando por isso, mas Deus está mudando a minha situação. E eu vou viver isso, isso e isso. Porque na tua língua há poder da vida e da morte. Coloque-se de pé. O nosso problema, muitas das vezes, é que nós
olhamos para a situação e nós cremos que não há solução. Porque nós estamos colocando a nossa expectativa em nós. Ok? Em nós. Enquanto nós vivermos crendo que nós podemos fazer, que nós podemos conquistar, que nós podemos transformar, deixa eu dizer, nós não vamos conseguir nada na nossa vida. Porém, quando nós colocarmos a nossa expectativa no lugar certo, no Deus certo, nosso Jesus, Senhor e Salvador, você pode ter certeza que todas as coisas irão mudar. Todos os ambientes que nós andarmos serão transformados. Tudo o que nós tocarmos vai prosperar. Onde nós pisarmos, nós vamos conquistar. O diabo ele pode levantar e falar o contrário. Mas se a tua expectativa estiver no Senhor, nada irá impedir você de cruzar a linha de chegada. Nada. Agora, quando nossa expectativa estiver no lugar errado, a única coisa que nós vamos fazer é reclamar, é se entristecer, estar frustrado, e nós não vamos chegar aonde nós queremos, porque a nossa expectativa está no lugar errado, na pessoa errada, na hora errada. O homem, ele foi feito só para decepcionar. Atualmente, né? Porque Deus criou o homem perfeito, mas atualmente o homem só sabe decepcionar. Agora Deus, ele não decepciona. Ele não nos decepciona. Pode até parecer que ele vai nos decepcionar, mas na hora certa, no momento certo, ele fala assim: agora é eu. E ele age. Mas Deus não fala comigo. Existe uma música que diz assim: quando Deus se cala, Ele está a trabalhar. Quando Deus se cala, Ele está a trabalhar. Porque Deus, quando Ele trabalha, Ele não chama os holofotes para Ele. Quando Deus se cala, Ele faz tudo no silêncio, para que a glória dele seja ainda maior e a manifestação do poder dele seja inquestionável. Pode parecer que Deus não está falando com você, pode ser que Deus te calou, pode até parecer que Deus te abandonou, mas deixa eu te dizer, Deus, ele está a trabalhar a teu favor, e você pode ter certeza que se a tua expectativa estiver no lugar certo, na hora certa, no Senhor, o teu milagre vai chegar. E a porta que você está pedindo vai se abrir. No tempo certo. Aumente a tua expectativa no Senhor. É nele. É só Ele. Não é a minha oração. É o poder do Senhor. Coloque a tua expectativa nele e o teu milagre vai acontecer. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós temos muitas das vezes falhado, Senhor, saindo da nossa casa com expectativas erradas. Muitas das vezes, Senhor, saímos até reclamando para vir para a igreja, com falta de alegria, porque nós saímos de casa achando, Senhor, que a mesma coisa vai acontecer. A mesma coisa vai repetir, Senhor, domingo após domingo. Ai, muitas das vezes vou na igreja para ver as mesmas pessoas. Senhor, coloca no nosso coração que nós não viemos aqui para ver as mesmas pessoas, mas coloca, Senhor, no nosso coração que nós viemos aqui, Senhor,
para te cultuar. Porque nós viemos aqui, Senhor, para te adorar. Que nós viemos aqui, Senhor, porque nós, Senhor, primeiramente fomos escolhidos por Ti. Porque Tu nos colhestes do mato, nos tiraste, Senhor, do deserto e nos traíste, Senhor, para um lugar onde há abundância, Senhor, da Tua paz, da Tua alegria. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, que essa igreja, Senhor, tenha uma expectativa abundante em Ti. Que o sobrenatural, Senhor, venha cair sobre cada um deles a partir de hoje. Que eles entendam, Senhor, que através das palavras que eles vão declarar, as coisas vão acontecer. Que as curas na vida deles, Senhor, sairão através daquilo que eles declaram. Que as finanças se abrirão através daquilo que eles declaram. Que a prosperidade vai acontecer, Senhor, através daquilo, Senhor, que eles declaram. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, que essa igreja seja uma igreja forte, onde a expectativa em Ti, Senhor, é uma expectativa fora do comum. Uma expectativa, Senhor Jesus, que nós não conseguimos calcular. Uma expectativa, Senhor, que nós cremos que grandes coisas vão acontecer no nosso meio. Nós cremos, Senhor, porque nós cremos no sobrenatural. Nós cremos num Deus que não atua no natural, mas atua no sobrenatural. Eu quero abençoar, Senhor, cada pessoa que está aqui. Cada pessoa, Senhor, que saiu da sua casa e veio aqui, Senhor, para te adorar, te buscar e te cultuar. Eu abençoo, Senhor, cada membro dessa igreja. E eu quero declarar, Senhor, que essa igreja, Ministério Vida, é a igreja mais próspera da Baía de São Francisco. A igreja Ministério Vida é onde estão os maiores empresários da Baía de São Francisco. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa igreja, que nesse local estão as pessoas mais cheias do Teu Espírito Santo. Eu quero declarar, Senhor, que as pessoas dessa igreja são pessoas que irão conquistar, Senhor, coisas que elas nunca imaginaram em conquistar. Eu declaro, Senhor, que sobre essa igreja existe uma proteção, Senhor, espiritual, que nada e ninguém irá tocar, Senhor, nos membros dessa igreja. No nome de Jesus, porque essa igreja é uma igreja que está guardada, cercada pelos anjos do Senhor. Nossos olhos podem ver, Senhor, problemas, mas o nosso espírito, ele sente o poder da transformação e da libertação. Por isso, Senhor, eu profetizo sobre essa igreja o Teu poder sobrenatural, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Aleluia.